A gente segue, Yuri, no noticiário internacional, porque os Estados Unidos levantaram a possibilidade de lançar ataques militares conjuntos contra grupos armados da Colômbia. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou que o novo governo colombiano, do presidente Abelardo de la Espriella, aderiu a uma coalizão internacional de combate ao narcotráfico. A nossa correspondente Priscila Yazbek tem mais informações ao vivo, direto de Nova York. Priscila, boa tarde para você. Conto aqui então com as suas informações e entender também, Priscila, o que significa isso. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Pete Hegseth, então, participou dessa reunião que aconteceu no Panamá, da Coalizão das Américas contra os Cartéis, que é uma coalizão que foi iniciada e liderada pelos Estados Unidos com países da América Latina para conseguir endereçar ali as promessas, inclusive do governo Trump, de acabar com o narcotráfico na região da América Latina e também combater a crise dos opioides aqui nos Estados Unidos. E aí ele deu as boas-vindas à Colômbia, lembrando que Abelardo de la Espriella, que é o líder conservador da Colômbia, que assumiu na semana passada, inclusive já assumiu com esse grande desafio por causa dos terremotos que atingiram a Colômbia e por causa das réplicas que continuam acontecendo, mas existe todo esse foco também no combate ao narcotráfico e a Colômbia, então, durante essa reunião que aconteceu no Panamá, fez a sua adesão, então, a esse grupo e durante essa reunião, Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, deu as boas-vindas à Colômbia, disse que a Colômbia, inclusive, autorizou operações militares conjuntas para destruir terroristas e redes terroristas. Ele foi questionado, inclusive, se ele tinha falado com o ministro da Defesa da Colômbia e quais seriam os alvos eventuais dessas operações, e ele disse que grupos armados como o Exército de Libertação Nacional, que é classificado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista, assim como dissidentes das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, seriam potenciais alvos de operações em conjunto, então, das Forças Armadas americanas junto com a Colômbia, agora que a Colômbia, então, faz parte dessa coalizão, já que está sob a liderança desse novo presidente, de Abelardo de la Espriella, que é um líder de direita. Lembrando que o seu antecessor era Gustavo Petro, um líder de esquerda e que, inclusive, chegou a ter diversos confrontos com o presidente Donald Trump diante dos ataques que as forças americanas estavam fazendo, aquelas pequenas embarcações na região do Caribe, com uma grande controvérsia, inclusive, diante de organismos internacionais, inclusive com debates acontecendo na ONU, se aqueles ataques não seriam crimes de guerra e crimes que deveriam ser levados, inclusive, ao Tribunal Penal Internacional. Inclusive, Pete Hegseth chegou a falar sobre isso, defendeu que a postura dos Estados Unidos, os ataques a essas embarcações e também falou contra o multilateralismo e contra essas decisões, então, do Tribunal Penal Internacional. Também vale falar que mais de 200 pessoas morreram desde o início desses ataques militares dos Estados Unidos contra essas embarcações suspeitas de tráfico de drogas, porque há também diversas reportagens e relatos de que algumas dessas embarcações talvez nem fossem até mesmo embarcações que estavam fazendo algum tipo de transporte de drogas e, inclusive, o que se discute muito é que essas pessoas deveriam ser levadas a júri, né? Deveriam ser julgadas pelos seus supostos crimes e não ser executadas nessas ações dos Estados Unidos. Então, tem uma grande discussão em torno disso. Mas Pete Hegseth, nessa participação, então, nessa reunião que aconteceu no Panamá, ele defendeu essa postura americana e defendeu a chamada doutrina Monroe, que é uma releitura da doutrina Monroe, que é aquela doutrina que ficou muito famosa e é frequentemente resumida pela frase América para os americanos e que, lembrando, a gente chegou a falar disso no 360 nessa semana, que houve uma divulgação de um vídeo do governo Trump, do Departamento de Estado, falando sobre a doutrina Monroe e ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, e como Donald Trump é o mais novo e o último defensor da doutrina Monroe, e num vídeo que falava sobre a hegemonia dos Estados Unidos e sobre a dominância dos Estados Unidos sobre o hemisfério ocidental. E mais uma vez, hoje, nessa fala, durante essa reunião no Panamá, Pete Hegseth defendeu mais uma vez
a doutrina Monroe, que é essa releitura da doutrina Monroe para o governo Trump, e ele disse que os Estados Unidos vão defender o hemisfério ocidental de ameaças externas, incluindo contra narcotraficantes e, segundo ele, a influência maligna de países estrangeiros. Eles também falam, né, que essa doutrina ela prevê não só a dominância dos Estados Unidos no hemisfério, mas também o combate à influência de potências estrangeiras. Isso ficou muito claro naquele documento que foi divulgado sobre a estratégia internacional do governo Trump no fim do ano passado, chamado Corolário Trump, quando Donald Trump falava sobre a importância de proteger os interesses dos Estados Unidos nos países da América Latina, mas também contra os interesses de potências estrangeiras, e aí a gente fala notadamente da China. E aí, durante essa reunião também vale falar que se falou muito sobre segurança. Os Estados Unidos anunciaram planos de fornecer $1 bilhão em assistência de segurança ao novo governo colombiano de direita. E lembrando que os Estados Unidos agora, com essa tragédia, com o terremoto que acontece na Colômbia, falaram de oferecer ali em ajuda humanitária pouco mais de $10 milhões. Então a gente está falando de ordens de grandeza muito diferentes desse valor que os Estados Unidos já tinham sinalizado para combate ao narcotráfico, para a segurança, e o valor que eles falam sobre esse combate, né, essa ajuda humanitária agora com os terremotos. Vale falar também que o novo ministro da Defesa da Colômbia, o Jorge Eduardo Mora, disse que o país pode desempenhar um papel crucial no combate aos narcotraficantes, na costa do Pacífico, também na costa do Caribe. Ele disse que chegou a hora de os cartéis enfrentarem o poder e as capacidades de todo o hemisfério liderado pelos Estados Unidos. Então fica muito claro esse alinhamento também ideológico agora da Colômbia com os Estados Unidos. E aí a gente fala sobre uma guinada à direita da região, que não é só da Colômbia, mas também com a Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Panamá e Peru, com esses governos de direita, e com o Brasil, inclusive, mais isolado na região. Ontem mesmo, para finalizar, Débora e Yuri, eu conversava com um diplomata brasileiro que ele falava sobre esse distanciamento do governo brasileiro e que era importante, em um momento como esse, de guinada à direita, que o Brasil fizesse justamente o oposto, que o presidente Lula tivesse participado da posse desses presidentes, porque é justamente quando há uma oposição que é importante ter essa sinalização ali de neutralidade, digamos assim, da diplomacia, mas que isso não está acontecendo. Eu volto com vocês.